zambi kakala inu batata iba mama tulendana masumu mitu buishi zambi katambula nsambu itu tufungulwano masumu mitu minu fumu zambi katuba kachari katubotula masomo mitu ikatunata kuini. Oh
A Santa Igreja nos apresenta as seguintes leituras. A primeira é do livro do Apocalipse, capítulo 22, versículos 1 a 7. A cidade celestial está como que enquadrada por um parque maravilhoso, cujas árvores, a árvore da vida, fornecem um remédio para todos os males. Nunca mais haverá noite, porque brilhará sobre eles a luz do Senhor Deus. Salmo 94, 95. Maranata, vinde, Senhor Jesus. O Santo Evangelho do Apóstolo São Lucas, capítulo 21, versículos 34 a 36. É preciso vigiar e orar sempre, para se estar espiritualmente preparado para se comparecer diante de Cristo. Vigiai para que possais livrar-vos de tudo. Luz do Senhor Deus e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me o anjo: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus, que inspira os profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos o que lhe há de acontecer muito em breve. Eu virei sem demora. Felizes aqueles que observam as palavras da profecia deste livro. Palavra do Senhor. Aclamemos o Senhor. Suas mãos formaram. Seu povo, as ovelhas do seu rebanho.
Mangu mona fumuitu Zezo Cristo. Der bunison mina mosanduka. Munathangina na Zezo ukamba balongo subandi. Luike bano benufeka. Bubiku kuba chama minti mamino mizita. Muna kibila kikukambu mvibululo. Muna kibila kizikololo. Muna kibila kimambo maluzingo. Ai kia kilumba kyokyo. Kilubati kisa. Dedi motumbake na munantambu. Kibila kiau kilabuile kudibaboso. Bana banzinga va mongo ntoto. Buau lalano kielo. Ai sambano munazitangu zioso. Buingi lukakuka munmamoso manamela monika. Ai buingi lumonika vanantuala mwana moto. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: tende cuidado convosco. Não suceda que os vossos corações se tornem pesados pela intemperança, a embriaguez e as preocupações da vida, e esse dia não vos surpreenda subitamente como uma armadilha, pois ela atingirá todos os que habitam a face da terra. Portanto, vigiai e orai em todo o tempo, para que possais livrar-vos de tudo que vai acontecer e comparecer diante do Filho do Homem. Yambo de lovelo do moio. Estimados irmãos e irmãs, a primeira palavra é de desculpas pela hora tardia em que começamos a nossa celebração. E a culpa toda é do Padre Zau. Mas também é minha, né? Pronto, nós somos dois. Mas mais minha do que dele. Aliás, ele não tem nenhuma, é toda minha. E peço desculpas por isso. Saúdo todos os irmãos e irmãs desta comunidade de Cristo Monte. Uma comunidade que manifesta e expressa aquilo que os nossos cristãos podem fazer. E fizeram esta grandiosa igreja. Estou feliz porque finalmente temos o teto que de grande maneira sobrevaloriza já este espaço. Passamos muitos anos rezando debaixo do sol ou naquele outro bequinho que tínhamos aqui dentro, mas valeu este esforço realizado pela comunidade para se ter este teto, esta sombra que permite que possamos já rezar aqui com tranquilidade neste que, se não me engano, é o primeiro ou o segundo maior templo da nossa diocese. Não sei se o do Bucuzão é maior do que este. De qualquer maneira, é o primeiro a nível da cidade. Pronto, isso é que é mais importante. E, portanto, é um lugar que nos enche de orgulho, de esperança, mas também de responsabilidade. E por isso,
a palavra de gratidão vai para aqueles que generosamente da sua pobreza tiram um pouco para podermos construir a casa do Senhor. E é assim que deve ser, porque quando olhamos para outras denominações muito minoritárias em relação à nossa, elas em muito pouco tempo constroem templos grandiosos. E nós católicos, que somos muitos, às vezes levamos mais tempo. Talvez nos falte um empurrão de generosidade, ou eventualmente nos habituamos mal ao longo de 500 anos. Porque durante todo aquele tempo, as igrejas eram construídas sem nós sabermos de onde vinham os meios, e nós apenas encontrávamos elas construídas. Estamos agora no tempo da nossa responsabilização, em que temos de ser nós próprios a construir os nossos espaços. E esta Igreja de Cristo Monte é um testemunho daquilo que também podemos realizar. E por isso, ao mesmo tempo que agradeço pároco, o seu vigário, os missionários, os amados catequistas, os membros do Conselho, os membros da Comissão de Obras e todos aqueles que têm trabalhado para que essa igreja possa crescer e terminar, também renovo o pedido da nossa generosidade para que, dado este passo grande que eu da cobertura e da possibilidade de rezarmos em paz, sem necessidade de olhar para a chuva, possamos agora ir melhorando o interior e o exterior até que possamos ter uma casa digna. Estou já a pensar que as próximas ordenações diaconais, e por que não sacerdotais, realizá-las já aqui. Não há nada que nos impeça. Tem igreja, tem espaço para encostar o carro. Então, temos de realizar aqui um acontecimento grande para marcar este passo, que, embora simples aos olhos de quem vem de fora, é verdadeiramente significativo para nós que vivemos o dia a dia desta diocese, que efetivamente não é fácil. A segunda palavra é dirigida aos membros desta comunidade de Cristo Monte, a quem expresso nesta visita pastoral que estamos a realizar desde ontem o meu sincero agradecimento por manterem viva aqui a chama da fé. Sabeis que as paróquias têm sempre dois pulmões principais. E Cristo Bom e Cristo Rei são dois irmãos gêmeos, para quem temos de dar sempre tratamento igual, senão o outro começa a chorar e a pensar que está a ser mais prejudicado ou beneficiado do que o outro. E tenha o ensinamento da fé e tenha a frequência dos sacramentos, estes sinais da presença amável de Deus. Terminamos ressaltando duas palavras do Evangelho de hoje. Este Evangelho termina o tempo comum. É o último com o qual nos despedimos do tempo comum deste ano C, e amanhã começaremos o tempo do Advento. Diz Jesus, para terminar o ano litúrgico: tende cuidado convosco, não suceda que os vossos corações se tornem pesados pela
intemperança, a embriaguez e as preocupações da vida. E esse dia não vos surpreenda subitamente como uma armadilha, pois ele atingirá todos os que habitam a face da terra. E lembra-nos, para terminar, vigiai e orai em todo o tempo, para que possais livrar-vos de tudo o que vai acontecer e comparecer diante do Filho do Homem. Meus irmãos e minhas irmãs, estão aqui apresentadas 3 grandes situações, comportamentos, atitudes ou opções que põem em risco a nossa salvação. A intemperança, essa tendência em fazer o mal quando estamos diante da evidência do bem. Estes corações odiosos que não conseguem ver o bem nos outros. Uma das razões pelas quais nós somos um povo muito atrasado, e falo de todo o preto, do Dakar até Durban, é muitas vezes a dificuldade de valorizarmos o que os outros têm de positivo, a intemperança. A tendência de colocar obstáculos no caminho dos outros. De pé, irmãos, coração da fé, peçamos ao Senhor pelos nossos irmãos e imploremos humildemente. Vocês vão responder: ouvi-nos, Senhor. Visitai-os, Senhor, com a vossa misericórdia e confortai-os com a santa unção. Livrai-os de todo o mal. Aliviai os sofrimentos de todos os doentes. Ajudai os que tratam dos doentes. Livrai-os do pecado e de toda a tentação. Concedei vida e saúde àqueles a quem em vosso nome impomos as mãos. Bendito sejais, Senhor Pai Omnipotente, que por amor de nós e pela nossa salvação enviastes ao mundo o vosso Filho. Bendito sejais, Senhor. Bendito sejais, Senhor, Filho unigênito, que tendo descido a nossa humanidade, quisestes dar remédio às nossas enfermidades. Bendito sejais, Senhor, Espírito Santo Consolador, que com o vosso poder continuamente nos dás coragem para suportarmos as enfermidades do nosso corpo. Os vossos servos, Senhor, que são ungidos na fé com este óleo santo, mereçam ser consolados nas suas dores e confortados nas suas enfermidades. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
misericórdia, aceitai os dons que vos apresentamos e concedei-nos a graça de compreender o que é verdadeiro e justo aos vossos olhos e de dar testemunho com liberdade evangélica. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Fomos zambi kakalai, não? Timito que zambi. Matondo que fumo e tu zambi. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte. Vós não precisais dos nossos louvores e poder glorificar-vos é dom da vossa bondade, porque os nossos hinos de bênção, nada aumentando a vossa infinita grandeza, alcançam-nos a graça da salvação por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Mistério da fé. Celebramos agora, Senhor, o memorial de amor pela ressurreição do vosso Filho. Nós nos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do vosso sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja celeste por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade e comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Benito Privatizamento e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, de todos os vossos servos que rezaram conosco nesta paróquia e que já nos precederam, concedei-lhes descanso. Os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo vieram na vossa amizade para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Tatitu. Livrai-nos de todo mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Fomos Jesus Cristo.
descansando o Galileino, saudai-vos na paz e no amor de Cristo. São os convidados para a ceia do Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, que tira o pecado do mundo.
seguimento ao nosso programa, sabemos que depois temos o pequeno almoço do Sr. Bispo com os missionários e teremos também o encontro dos jovens, crianças e adolescentes, digo, e amanhã temos a missa de encerramento às 8 horas. Então, missiono 8 horas na sede paroquial. Macua, não é? Oremos. Nós vos pedimos, Deus de misericórdia, que o alimento sagrado que recebemos nos confirme na vossa vontade e faça de nós em toda parte testemunhas da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.